Oi, pessoal, tudo bom? Sou o Nicolas, esse vai ser o meu trabalho que eu vou apresentar na AMESP, se chama Análise Histórica e Socioeconômica das Redes Metroviárias e Metrópoles Brasileiras. Quem sou eu? Eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na USP, em São Paulo. Eu estagiava na gerência de projetos do metrô de São Paulo no momento em que eu fiz a inscrição para o Congresso. Eu fiquei de fevereiro de 2020 até julho de 2021 dentro do departamento de acabamento do Técnica e Comunicação Visual. Eu, nesse momento, estou trabalhando com visualização de dados na Urbit City, no Nexo Jornal, e eu também sou suporte de um curso de Quantum GIS, que é um software de geoprocessamento. E deixo aqui meu e-mail caso alguém queira fazer comentários, perguntas, questionamentos a respeito dessa palestra. Primeiro, eu queria explicar qual é o contexto em que surge esse trabalho. Entre 2018 e 2019, eu participei de uma iniciação científica na USP que falava sobre investimento federal em infraestrutura de transporte urbano sobre trilhos, né? Na época eu peguei esse termo guarda-chuva do transporte urbano sobre trilhos. E durante a minha pesquisa, uma das tarefas da iniciação científica era levantar a questão do que os autores anteriores a mim tinham falado a respeito daquele tema, né? E uma das coisas que eu acabei me dando conta foi que essa questão. Existem materiais, claro, que falam da história e do financiamento dos sistemas metroviários brasileiros, mas eu tive muita dificuldade de encontrar materiais que abordassem isso de uma maneira comparativa ou que buscassem alguma sistematização dessa história toda, né? Tentar colocar os sistemas lado a lado e ver como que essas histórias se relacionam, né? E até foi um pouco complicado na época essa questão de encontrar as fontes bibliográficas, porque elas eram bem dispersas, né? E aí eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha durante um tempo, e no fim de 2020, na disciplina de Planejamento Urbano 3, surgiu essa oportunidade, né? A gente tinha que fazer um trabalho envolvendo metropolização, e surgiu essa oportunidade de buscar traçar essa narrativa conjunta dos sistemas metroferroviários do Brasil. E aí, em relação à abordagem que eu utilizei nesse trabalho, a primeira questão é que eu tinha que identificar quais que eram os sistemas que eu ia comparar, e para comparar sistemas, eles têm que, de alguma maneira, ser comparáveis, e nisso eu acabei tirando o Rio de Janeiro e São Paulo da análise, por alguns motivos, né? Porque são cidades muito maiores que as demais, têm malhas metroferroviárias muito maiores e mais complexas do que as demais, e por uma questão de que eu também já tinha lido muito a respeito das duas, né? Durante o trabalho anterior, então quis focar mais nessas outras cidades. Nisso, eu acabei abordando Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Salvador. Eu retirei os VLTs da análise, o que acabou tirando não só algumas são os sistemas que são chamados de metrô, né, digamos assim. Isso acabou retirando algumas linhas de algumas dessas cidades, e também outras cidades que só teriam sistemas de VLT, né? Para fazer essa abordagem comparada, eu peguei dois focos principais: o histórico, que incluía financiamento do empreendimento, a administração e a expansão dele, e a inserção urbana como segundo foco. Daí, dentro de inserção urbana, a maneira da distribuição da renda ao longo da linha e a densidade demográfica. E aí, dentro disso, obviamente, uma pesquisa bibliográfica intensa para a primeira parte, e para a segunda parte, o uso dos dados do Censo 2010 com a produção desses mapas temáticos. Dá para se falar sobre uma problemática, né, de utilizar dados do Censo 2010 por conta da desatualização desses dados, mas a verdade é que, como eu estava usando o mesmo método de comparação e o mesmo ano de comparação para todos, acho que não prejudicou a análise, mas claro que o ideal teria sido utilizar os dados os mais atualizados possível, né? Quem sabe daqui a uns anos, quando tivermos o censo de 2021 ou 2022 já disponível e de fácil acesso. E aí, nisso, uma das produções que acabou se gerando esse material foram esses mapas temáticos envolvendo, por exemplo, a densidade demográfica nas regiões, né, que a gente pega a densidade demográfica tanto na região metropolitana do Recife quanto no entorno das linhas de metrô. Reparem, então, que sempre teve essa
essa metodologia assim de comparar, de colocar a região metropolitana em contraste com a linha, com o entorno da linha, né? E é bem marcante como as cidades têm, como as linhas se posicionam de maneira bem diferente em relação à região metropolitana, em relação a cada sistema. Também fiz isso para as questões de renda, né? Dividindo entre, digamos, as classes sociais, os critérios do IBGE, usando como referência o salário mínimo do ano de 2010, que era o ano do censo, né? E aí, talvez a contribuição maior assim do trabalho tenha sido essa, fora assim, os mapas, são essas tabelas comparativas finais, né? Então, essa tentativa de sistematização desse conhecimento, desse entendimento de qual que é o histórico dessas linhas, né? Então, uma das coisas em relação ao histórico que ficou bem claro é a predominância de sistemas que se baseiam na modernização de linhas férreas antigas. A gente tem esses três sistemas anteriores, né? Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte, todos os anos 80, que fazem isso. Porto Alegre tem um trecho que chega, que não tem essa base, mas a maior parte desse sistema é totalmente baseado em linhas ferroviárias antigas. Em relação à cobertura da região metropolitana, a gente tem aspectos até bastante diferentes em relação a isso, mas parece que sempre existe um pensamento metropolitano, talvez até por uma característica de se basear nas redes ferroviárias antigas, né, que tinham essa característica de fazer trajetos mais longos. É, em relação à densidade demográfica, também existem esses poréns da questão de se basear em linhas ferroviárias antigas, que, quando elas se baseiam, elas não necessariamente abarcam as principais concentrações demográficas dessas metrópoles, e quando elas são feitas do zero, nada é feito do zero, né? Mas quando elas são planejadas sem ter isso como necessariamente como referência, existe uma possibilidade maior de pegar esses grupos de grande densidade demográfica. E em relação à renda, deu para ver que essas regiões que são abarcadas por esses sistemas muitas vezes são de renda baixa a média. Fiquei ainda com algumas dúvidas em relação, por exemplo, a Brasília, sobre essa análise, porque a gente percebe que acaba abrangendo regiões de média e alta renda quando a gente compara em relação ao conjunto das capitais, né? Mas ao mesmo tempo a gente parando para pensar sobre o custo de vida em Brasília, talvez dizer o que é média e alta renda em Brasília talvez seja diferente do resto do país. Para fazer uma análise mais profunda a respeito disso, provavelmente a gente também teria que conhecer essas diferenças regionais, né? E aí, em relação a algumas conclusões que dá para se tirar desse estudo, a primeira coisa é em relação ao material de pesquisa que havia disponível, né? Então, existe uma grande discrepância na bibliografia que tem disponível sobre o histórico desses sistemas. Recife foi um exemplo que muito positivo, me surpreendeu muito positivamente. Existe muita gente que já pesquisou e buscou sistematizar épocas, períodos e lógicas de financiamento do metrô de Recife. E Fortaleza e Salvador como exemplos, como dois exemplos que não foram muito simples, assim, de encontrar material. Então, Fortaleza e Salvador eu usei muita fonte oficial, muita notícia de jornal, que não é exatamente a situação mais cômoda do mundo, né? Quando a gente para pensar de ter que ir atrás dessas coisas, né? Claro que um material sistematizado seria bem mais fácil. E nisso eu preciso fazer o comentário que esse modelo de estudo remoto, ele, obviamente, caso eu tivesse tido a oportunidade de bater na porta das operadoras de cada um desses sistemas e perguntar as coisas, talvez o processo teria sido outro, né? Então, existe também isso que precisa ser levado em consideração. Em relação a conclusões que dá para tirar sobre
essas questões dos sistemas comparados em si, né? Primeira consideração é que todos os sistemas eles acabam se baseando no conceito de uma via original, então seja ela uma via férrea, mas mesmo os sistemas que são baseados em que surgem do zero, como Brasília, eles acabam se baseando nesse conceito da via importante que acaba sendo usada como referência, né? Os sistemas eles costumam ter uma participação intensa do governo federal, pelo menos nos primórdios do planejamento, e existem negociações que ocorrem a nível estadual, que acaba reforçando esse caráter metropolitano dos sistemas, e eles costumam ter picos de construção que são bem demarcados, geralmente por conta da vinda de verbas federais, e eles acabam passando longos períodos sem grandes investimentos por conta da falta desse financiamento a nível federal, né? No trabalho que vai estar disponível, imagino, em algum lugar do Congresso, eu consigo fazer uma distinção mais caso a caso dessas seis regiões metropolitanas e desses seis sistemas. E é isso. Queria agradecer a MESP pela possibilidade de estar aqui, por ter se selecionado para estar aqui, e também agradecer as minhas ex-chefes no metrô de São Paulo, a Juliana, a Cláudia e a Fabiana, por terem me incentivado a compartilhar um material que produzi dentro da academia com o grande público aqui. Muito obrigado.